Para a gente entender de verdade o universo de dados da AWS, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de só listar os serviços, que tal a gente seguir a jornada que os próprios dados fazem? Vamos acompanhar a informação desde o comecinho, passando por toda a transformação, até chegar na análise, e tudo isso em escala global. Globalize sua operação em minutos. Olha, essa é uma promessa e tanto da AWS, né? É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar aqui. Porque, vamos combinar, globalizar em minutos soa quase como mágica. Mas, como a gente vai ver, por trás disso tem uma engenharia simplesmente sensacional. Então fica a pergunta, mas como é que isso é possível de verdade? E a resposta, acredite se quiser, começa lá no fundo. E quando eu digo fundo, é fundo mesmo, no fundo do oceano. Para a gente entender como os serviços funcionam, primeiro a gente precisa dar uma olhada na fundação de tudo. E essa base não é algo abstrato, não é só a nuvem. É uma rede física gigantesca que faz a nuvem global ser uma realidade. Pensa só, a AWS não é só um conceito no ar, é muito físico. Estamos falando de uma rede privada de cabos de fibra ótica submarinos de altíssima velocidade que literalmente conectam o mundo todo, cruzando os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico. É isso que garante que tudo seja rápido e confiável, não importa onde os dados estejam no planeta. E essa rede global é organizada em regiões. Uma região é basicamente uma localização física, sabe? Um ponto no mapa, como São Paulo ou o norte da Virgínia, nos Estados Unidos. E o mais importante, cada região é totalmente isolada da outra. Isso é fundamental para a segurança e soberania dos dados. Ok, então a gente tem a região. Agora, se a gente der um zoom dentro de uma região, encontramos o que chamamos de zonas de disponibilidade, ou AZs. Pensa numa AZ como um conjunto de data centers bem pertinhos uns dos outros, mas cada um com sua própria energia, sua própria rede, tudo independente. A ideia é que se uma AZ tiver um problema, as outras continuam funcionando numa boa. E olha que interessante, 3. Esse é um número mágico. A grande maioria das regiões da AWS tem, no mínimo, 3 dessas zonas de disponibilidade. E por que 3? Porque é com essa estrutura que se consegue construir aplicações super resistentes a falhas com uma altíssima disponibilidade desde o início. É a base da resiliência na nuvem. Isso nos leva a dois conceitos super importantes. Pensa assim, alta disponibilidade é quando sua aplicação sobrevive se um data center inteiro cair. Para isso, se usa várias AZs dentro da mesma região. Agora, recuperação de desastres é um outro nível. É sobre sobreviver a algo muito maior, tipo um desastre natural que afete uma região inteira. Aí, a estratégia usa múltiplas regiões. Beleza, agora que a gente já entendeu essa infraestrutura global, vamos para o nosso primeiro desafio de dados. Imagina um monte de dados parados, guardados em arquivos. Como é que a gente consegue analisar essa informação de um jeito esperto, sem ter todo o trabalho de mover tudo de lugar? Essa é uma situação super comum, uma verdadeira dor de cabeça. Imagina ter terabytes e mais terabytes de arquivos de log ou arquivos CSV lá no S3. O jeito antigo de fazer isso? Nossa, era um processo super lento, caro, tinha que carregar tudo para dentro de um banco de dados só para conseguir fazer uma pergunta. E é aqui que entra uma solução genial chamada Amazon Athena. Basicamente, o Athena permite que se converse com os arquivos que estão lá no S3 usando SQL. É como se os arquivos virassem uma tabela de banco de dados, mas a mágica é que não precisa de um banco de dados de verdade. Olha só a diferença que isso faz. No modelo tradicional, é um monte de passos. Com o Athena, você simplesmente aponta para onde estão seus dados no S3 e pronto, consulta na hora. A grande virada de chave aqui é simplicidade e economia. Sem gerenciar servidores, sem custos fixos, só se paga pelo que consulta. Ok, a gente já sabe como consultar dados que estão parados. Mas e quando a gente precisa mover esses dados, transformar, passar por um fluxo de trabalho mais complexo? Vamos ver como fazer isso? Para entender isso, a melhor analogia é pensar numa esteira de produção, uma esteira digital. Os dados entram de um lado e vão passando por várias estações. Em cada estação, alguma coisa acontece, uma transformação, uma validação, e tudo isso de forma automática e confiável. Um exemplo do dia a dia, um comprovante de Pix. Pensa na jornada. Primeiro vem a solicitação. Depois, os dados são validados. Em seguida, o comprovante é transformado para adicionar o logo do banco, daí ele é armazenado e, por fim, o link é entregue. Cada um desses passos é uma estação na nossa esteira, e o serviço que organiza tudo isso é o AWS Data Pipeline.
Tudo bem, agora vamos subir o nível. Vamos falar de dois dos maiores desafios que existem no mundo dos dados: lidar com volumes gigantescos, o famoso Big Data, e com dados que não param de chegar um segundo sequer. Para Big Data na AWS, a gente tem principalmente duas grandes ferramentas, AWS Glue e Amazon EMR. Pensa assim, se o trabalho é mais GTL, sabe, limpar e preparar dados, o Glue é a escolha perfeita. É super simples. Agora, se o desafio é processamento pesado, rodar análises em escala massiva com o Spark ou Hadoop, aí a escolha é o EMR. É a diferença entre a simplicidade e o poder bruto. E para aqueles dados que não param de chegar, tipo cliques num site, informações de sensores, transações financeiras, para esse desafio, a ferramenta é o Amazon Kinesis. A melhor forma de imaginar o Kinesis é como um rio de dados, um fluxo constante, de alta velocidade que nunca para. E o Kinesis, na verdade, é uma família. O Data Streams é a nascente do rio, onde todos os dados são capturados. O Data Firehose é como um canal que pega essa água e entrega de forma confiável no destino final. E o Data Analytics? Esse permite analisar os dados enquanto eles ainda estão correndo no rio, para tirar insights em tempo real. Ufa! A gente viu como consultar, como mover e como processar dados em qualquer escala. Agora, vamos juntar tudo isso? Vamos organizar a nossa caixa de ferramentas para ver como cada peça se encaixa. Então, vamos recapitular. A gente tem o Athena para consultas rápidas, o Data Pipeline para orquestrar fluxos. Para ETL, temos o Glue, que é a opção ágil, e o EMR para quando a gente precisa de poder de fogo. E, finalmente, para o fluxo contínuo, o Kinesis. Cada um tem seu lugar, cada um resolve um tipo de problema. Beleza, mas onde a gente guarda todos esses dados para que essas ferramentas consigam trabalhar juntas? A resposta é o Data Lake, um lago de dados. E o serviço que ajuda a gente a criar esse grande reservatório central de forma rápida e segura é o AWS Lake Formation. Ele cria um lugar único para todos os dados, deixando tudo pronto para ser analisado. Bom, a gente percorreu uma jornada e tanto, né? Começamos lá na infraestrutura física e chegamos até as ferramentas para analisar dados em qualquer escala. Então, a questão que fica no final não é mais sobre a tecnologia, é sobre o que ela permite fazer. Com essa caixa de ferramentas completa em mãos, qual é aquela pergunta realmente grande sobre os seus dados que até agora parecia simplesmente impossível de responder?